pessoal, beleza? Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu curso, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos relacionados aos hormônios. Meu nome é Júnior Shoa. Eu vou fazer uma breve apresentação para que vocês possam me conhecer, possam saber um pouquinho da minha história e como eu ingressei nesse universo aí dos hormônios, tá? Bem, eu me formei em 2017 pela Faculdade de Santo Agostinho, em Teresina. Atualmente eu curso nutrição, né, pela Faculdade de Estácio. Fui árbitro pela IFBB, né, tenho 2 cursos de formação de arbitragem. Acabei me desligando da federação por também ser treinador e preparador de atletas, né, então não podia chocar os dois. E durante muito tempo eu competi, né, comecei a competir em 2013 pelo campeonato que teve na Poticabana, né, após anos sem ter o fisiculturismo no Piauí. Em 2013 eu tive a oportunidade de competir. Nessa época eu já tinha iniciado o uso de hormônio, né? Já tinha feito alguns protocolos, me veio a oportunidade de competir e ingressei nesse meio, tá? Ganhei o campeonato de 2013, após isso iniciei na NABA, competi 3 competições pela NABA, fui 4º colocado em 2014 pelo campeonato estadual em Teresina. Em 2014, 2 semanas após, fui para Caruaru, né, onde eu fui vice-campeão na categoria juvenil. Acho que era coisa assim pela NABA, eu não lembro muito bem como se chama a categoria, se é juvenil, se é júnior. E fui em 2015 no Campeonato Norte e Nordeste pela NABA, fui 6º colocado. 2015 ainda fui para o Sobral Open, mas não obtive classificação, lá só chamam, se eu não me engano, top 5. E por aí, né, se iniciou. 2017 foi a minha última competição, onde eu estava preparando 7 atletas e me preparando. Assim, durante muito tempo me doei muito como treinador. Hoje ainda tenho alguns atletas ali que eu ajudo, mas não é o meu forte, né? Hoje eu não estou mais atuando tanto na parte da preparação física de atletas. Hoje eu trabalho mais como personal trainer. Então acaba tendo uma rotina bem extensa no decorrer do dia, né? Mas no total já tive mais de 60 títulos com atletas de fisiculturismo, sem incluir os títulos que eu atingi, né? Pessoal, a ideia do curso, né, para a gente poder apresentar o curso aqui para vocês, a minha ideia foi como eu estou estudando sempre nesse período de quarentena também, onde eu não paro, foi onde eu realmente estou podendo ter mais tempo para estudar. Então eu decidi estar trazendo um conteúdo para vocês assistirem daí de casa, né? Um curso que eu faço sozinho, tá? Não tenho nenhum editor, não tenho, só eu, tá? Aqui sou eu, a câmera, meu computador e a TV, e aqui mesmo eu vou produzindo conteúdo para vocês, tá? Eu faço isso, pessoal, com muito carinho, tá? Estou oferecendo de forma gratuita para vocês. Eu não quero ganhar nada com isso, quero apenas que vocês, de fato, né, quem não entende ainda sobre esse meio, possa ter um conhecimento. Eu posso estar ajudando. O fato de ajudar as pessoas de alguma forma, transmitir um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Eu não sou o dono da verdade. Aqui é apenas um conhecimento que eu tenho acerca da vivência que eu tenho em relação ao esporte, como usuário de esteroides, né, como preparador físico, enfim, né? Espero que vocês gostem. E vamos lá, nossa primeira aula a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos relacionados aos hormônios. Aula 2, a gente vai falar sobre a testosterona e seus derivados. Lembrando que cada aula, eu vou disponibilizar uma aula por semana. Hoje, vocês estão assistindo a nossa primeira aula. Na próxima semana, a aula 2. Na outra semana, vou liberar a aula 3, que vai ser a trembolona, né, e a nandrolona. Trembolona, todo mundo gosta desse nome, né? A gente vai poder discorrer bem sobre na aula 3, porque a gente vai falar somente sobre 2 perfis de drogas, né, de hormônios. E na aula 4 a gente vai finalizar com os derivados do DHT, ok? Bem, para poder falar de hormônio, a gente precisa também relembrar um pouquinho do seu histórico, tá, pessoal? O histórico em relação ao uso de hormônio não é recente. Já por volta aí de 1930 já existiam estudos aí acerca dos hormônios. Ainda um pouquinho antes disso, na verdade, né? O fisiologista francês
Brown Sequard, ele começou a fazer os primeiros experimentos acerca aí dos hormônios, né, com extratos feitos a partir de cães e porquinhos da Índia. Ele acreditava que aquilo poderia causar, né, um rejuvenescimento, trazer mais vigor, e ele começou a fazer esses primeiros experimentos. Após isso, o Kochakian ele sintetizou o primeiro hormônio, isso já em 1935, onde o seu uso ele teve início em 1941 na Segunda Guerra Mundial, né, onde soldados eles sofriam muitas agressões, né, físicas, né, como por exemplo queimaduras graves, alguns eram mutilados, então eles precisavam do suporte dos hormônios para poder de fato, né, trazer essa recuperação de forma mais rápida. E o uso no fisiculturismo veio por volta aí da década de 50, né, onde os fisiculturistas eles já começaram a ter um perfil, né, muscular um pouquinho diferente dos anteriores. O seu uso no fisiculturismo ele começou um pouco antes disso, né? Aqui a gente tem o Larry Scott, o primeiro campeão do Mr. Olympia, e vejam a evolução dos hormônios do seu uso em relação ao fisiculturismo, né? Aqui a gente tem físicos com uma linha mais slim, né? Com a cintura mais controlada, alguns conseguiam ainda realizar o vácuo, né? Então aqui ainda não se tinha muito abuso do uso de hormônio. Quando você chega aqui na década de 1990, né, no período do Dorian Yates, a gente começa a ver que houve de fato uma grande evolução, né, em relação ao tamanho dos fisiculturistas, né, eles cresceram muito em relação ao volume muscular, né, e você encontra físicos de até 130 quilos de massa muscular secos, né, e a gente encontra também uma cintura já não tão mais controlada, né, uma dilatação abdominal muito grande. Então os fisiculturistas eles foram perdendo um pouquinho a linha, né? Hoje a gente encontra os fisiculturistas atuais, né, em decadência, né? Não tem como mais comparar os atuais com Coleman, né, com Jay Cutler, né? E isso também se dá não só ao uso de hormônio, mas também entre outros pontos. Bem, a pergunta que eu faço para vocês é o que são esteroides anabolizantes androgênicos. Esse, pessoal, foi um tema que eu escolhi para apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, inclusive o meu artigo foi publicado, né? Vou deixar aqui nos comentários esse artigo, tá? O link para vocês também estudarem daí de casa. Eu sempre gostei de estudar muito sobre os hormônios, então eu decidi colocar isso como meu trabalho de conclusão de curso, né? Foi um trabalho que a gente fez em relação com a vigorexia, mas vamos lá para o nosso objetivo aqui. O que são esteroides anabolizantes androgênicos, né? Os esteroides anabolizantes androgênicos são derivados de um hormônio chamado testosterona, está presente tanto no homem quanto na mulher, e são sintéticos, né? São produzidos em laboratório para produzir efeitos fisiológicos iguais a de uma testosterona comum que a gente produz. A classe de medicamentos que contém uma forma sintética do hormônio testosterona ou de um composto relacionado, que é derivado a partir dele, ou similar em estrutura e ação, tá? Esse material eu vou disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não está no grupo, vai lá no meu Instagram, personal.shoa. Lá você clica no link que já vai diretamente, automaticamente para o grupo. Lá eu vou estar postando esse material aqui para vocês darem uma estudada aí de casa, servir como um aporte ali de estudos para vocês, tá? A gente falou de hormônio, a gente falou da testosterona, e quando a gente fala sobre hormônio, a gente tem que também citar o conceito aí do que é hormônio. O hormônio ele é uma substância química secretada em pequenas quantidades na circulação sanguínea e transportada até tecidos alvos, onde ele vai produzir uma resposta fisiológica. Aqui eu coloquei na imagem o hormônio, tá?
aqui ele vai se ligar aos receptores com essa célula-alvo. Ele só vai produzir efeito na célula-alvo. Em outro tipo de célula, ele não vai produzir esse efeito, tá? Então, ele só produz resposta fisiológica nos tecidos alvos. Ele se liga num sistema que a gente chama de sistema chave-fechadura, né? Ele só vai se ligar a alguns receptores específicos. A testosterona ela é, na verdade, um hormônio que o nosso corpo produz. Os homens conseguem produzir em quantidades superiores, né, até 11 miligramas ao dia, e as mulheres elas produzem em quantidades inferiores, né, de no máximo 0,25 miligramas ao dia, né, uma quantidade de 10 vezes menores do que nós homens, né. E a testosterona ela tem uma finalidade que é diferenciação sexual, ou seja, diferenciar o sexo masculino do sexo feminino. Ela possui essa característica. Na nossa espécie, ela serve mais também como ela provoca o crescimento e o desenvolvimento das características secundárias masculinas, né, que é crescimento de pelos, né, na face, pelos axilares, pelos no corpo, espaçamento das cordas vocais que vão causar essa voz mais grossa, né? E, bem, quando a gente fala de esteroides anabólicos androgênicos, a gente tem outras duas definições, né? Temos os efeitos anabólicos e os efeitos androgênicos. Aqui eu coloquei uma tabela que ela mostra os efeitos androgênicos e os efeitos anabólicos. Quando a gente fala de androgênico, a gente está se referindo às características secundárias masculinas, que é crescimento do pênis, espaçamento das cordas vocais, aumento da libido sexual, secreção de glândulas sebáceas e o crescimento de pelos. Então são características responsáveis por causar uma diferenciação sexual. E quando a gente fala dos efeitos anabólicos, a gente está falando de efeitos relacionados ao anabolismo, né? Que é o aumento da massa muscular, em decorrência, né, de um aumento na síntese de proteína. O nosso corpo ele consegue, com a utilização desses medicamentos, aumentar a síntese proteica, e com isso, né, vai se ter o aumento da massa muscular. Aumenta também o número da concentração de hemoglobina, o hematócrito, que são a produção de glóbulos vermelhos no sangue, melhora a retenção de nitrogênio, cálcio nos ossos, bem como outros fatores também que a gente pode citar, né? Como o aumento da fosfocreatina, o aumento da agressividade. Todos esses são efeitos anabólicos, ok? Relacionados ao anabolismo. E assim, pessoal, os hormônios eles tiveram diversas aplicações clínicas, né? Acho que foi esse o grande propósito da sua criação. A testosterona ela serviu para diversos quadros clínicos, né? A gente pode citar o hipogonadismo, que ele está relacionado com a baixa produção de testosterona, né? Aqui a gente tem alguns protocolos que são utilizados, ainda a gente não vai falar sobre os protocolos de ciclo, tá, pessoal? O protocolo de ciclo é uma coisa, aqui os protocolos relacionados aos quadros clínicos, tá bom? A gente tem 3 formas de fazer o uso. A forma transdérmica, geralmente aqueles géis, né, de testosterona, a gente coloca na pele, o corpo vai absorver. O injetável, essa é a melhor forma, apesar de que muita gente acha o oral menos agressivo, tá? Só uma cápsula, vou tomar uma cápsula por dia, aparentemente parece não ser agressivo, mas como a metabolização do oral é no fígado, então o fígado ele vai sofrer bastante com a ação dos medicamentos orais, dos hormônios orais. O injetável não, ele não vai sofrer metabolização no fígado, já vai cair diretamente na corrente sanguínea, então você já pode prevenir-se desse efeito colateral. Uma forma muito boa que eu considero é a forma injetável. Locais de aplicação. Homens normalmente costumam utilizar nos deltoides, né? Os homens eu digo porque eles têm mais músculo, né? Então a mulher, como tem pouco músculo,
o ideal é que não faça utilização nos deltoides. O vasto lateral também é um músculo muito utilizado para aplicações, e os glúteos, né, todos esses músculos por possuírem mais carne, né? Então, como tem mais músculo ali ligado, dá para você fazer a utilização. Muitos fisiculturistas difundem que aplicações de testosterona em locais específicos vai promover uma resposta hipertrófica naquela região. É verdade? É mentira? O que eu posso falar para vocês é que a testosterona ela vai se ligar a receptores que tem naquele local. Como os homens possuem mais receptores androgênicos nos membros superiores, é natural que isso se tenha uma resposta de forma positiva, né? Então, o que não pode é sempre aplicar no mesmo ponto, porque isso vai acabar saturando aquela região. Bem, quando a gente fala aqui sobre os efeitos no rendimento esportivo, a gente fala sobre a hipertrofia muscular, né? Vai produzir uma resposta de aumento da síntese proteica, o seu corpo vai sintetizar mais proteína, em resposta a isso, aumento da hipertrofia muscular. Sem músculo não se tem esporte, então os hormônios eles não são utilizados apenas no fisiculturismo. Aqui eu coloquei a imagem do Phil Heath, tá? um grande ídolo do nosso esporte aqui, provavelmente nessa época não fazia uso, e no meio profissional, né, não se tem como chegar a um resultado desse sem o uso de hormônio, né? Aqui, obviamente, faz-se uso de hormônio, lógico que de uma forma bem segura, né? Existem uma equipe de profissionais para cuidar de um físico desse cara. Aumento de força, potência, lipólise, queima de gordura, recuperação muscular, aumento da densidade mineral, eritropoiese, maior tolerância à dor e aumento da agressividade. Você junta tudo isso aqui, joga para um atleta e joga na modalidade que ele pratica, vai ter uma resposta de performance aumentada, seja qual for o esporte, não só no fisiculturismo, tá? O fisiculturismo é um esporte que sofre maior preconceito porque a gente carrega o nosso esporte no nosso corpo. Então, diferente de um jogador de futebol, que você só reconhece ele quando ele está com a bola no pé, ou com a chuteira, né? O fisiculturista ele é reconhecido na rua, ele carrega o esporte no corpo, então é natural que ele sofra maior preconceito dos efeitos colaterais que o mesmo pode causar. Aqui eu coloquei em vermelho os que eu considero mais graves, tá? Estão relacionados ao sistema cardiovascular, hepático, renal e neuropsiquiátrico. E os efeitos colaterais de forma mais branda, dermatológico, músculo-esquelético e endócrino reprodutivo. Não que aqui não seja grave e importante, tá? Mas em uma escala, a gente pode colocar isso aqui como sendo bem grave, ok? Aqui a gente já entra mais na parte dos efeitos colaterais. Os mais brandos, tá? Efeitos relacionados a dermatológico, ok? A gente pode citar acne, que está relacionado também com o aumento do DHT. Estrias, né? Devido ao aumento de forma rápida da massa muscular, os indivíduos eles tendem a ter estrias, né? Mais comuns na parte axilar, né? Parte porção mais superior aqui do peitoral. A gente pode citar também lesões músculo-esqueléticas, déficit de crescimento. Essas lesões músculo-esqueléticas elas estão relacionadas a um indivíduo produzir, né? A um indivíduo ter mais força. Com a utilização do hormônio, é natural que você ganhe mais força. E isso, né, vai fazer com que você treine em uma intensidade mais alta, né? Coloque um percentual de RM mais alto. E isso também, se você não tiver as estruturas, né, fortalecidas, como os tendões e ligamentos, não adianta só o seu músculo estar forte, né? Vai acabar se machucando ali no treino. Então isso provoca essas lesões, né? Um rompimento de um tendão, um rompimento parcial. E aqui falando dos efeitos endócrino reprodutivo, a gente pode citar ginecomastia, que é o crescimento da mama, né? Alteração da libido e impotência. Por que alteração da libido? Existe uma alteração na libido quando você faz o uso do hormônio,
a sua libido ela vai ser aumentada. E quando você cessa o uso, a sua libido vai diminuir, né? Você chega em um pico e após o uso você tem uma queda. E isso pode ocasionar uma impotência sexual. A atrofia testicular também é outro efeito colateral causado aí por 90% dos usuários de esteroides anabolizantes. Como o seu testículo ele não está mais produzindo a testosterona natural do seu corpo, está vindo uma testosterona sintética, né, de forma exógena, então o seu testículo ele para de funcionar. Então é natural que quando você tira a funcionalidade de algo, ele vai ser atrofiado, né? Hipermia, que é a ausência de esperma. Nas mulheres, né, a gente pode citar também que ocorre irregularidades menstruais, algumas mulheres não menstruam. Há características relacionadas como engrossamento da voz, né? Então essas características de masculinização, né? Pelos no corpo, tudo isso as mulheres também podem ter. E a hipertrofia clitóris. Trazendo aqui para os efeitos colaterais mais graves, isso que é importante a gente está frisando bem. No sistema cardiovascular vai ocorrer muitas alterações relacionadas ao perfil lipídico, tá? O HDL e o LDL vão sofrer alterações. Vai ocorrer também um aumento da pressão arterial e a diminuição da função do miocárdio. Então, além disso, né, o indivíduo também que faz uso de esteroide anabolizante, isso por um tempo prolongado, ele pode também ter um infarto e até mesmo um AVC. Quando a gente fala do sistema hepático, a gente fala sobre riscos aumentados em relação ao tumor e danos ao fígado, podendo sofrer também algum tipo de hepatite, ok? Ou cirrose hepática, né? Dependendo do tipo de hormônio. Alguns sofrem metabolização hepática, né? Os esteroides orais, como por exemplo a oxandrolona, a oximetolona, que é o hemogenin, o dianabol. Então alguns, como tem essa característica, né, de sofrerem a metabolização diretamente no fígado, você utilizando isso de forma contínua, como por exemplo, o ideal é que você use até 6 semanas no máximo, mas isso vai ser assunto para mais à frente. Relacionados ao sistema renal, a gente pode ter quadros que levam à insuficiência renal, e aí, ó, game over, tá? E eu coloco, pessoal, esses como efeito graves porque se você tem uma insuficiência renal, você morre. Se você tem um infarto, ou se você tem um AVC, você pode também morrer. Se você tem um câncer aí no fígado, ou tem uma hepatite, uma cirrose hepática, você morre. E os efeitos psiquiátricos que ele possui também são efeitos muito graves, né? Alguns indivíduos, isso não acomete a todos, mas alguns podem sofrer com ataques maníacos, podem ter depressão, podem ter alterações repentinas de humor, uma hora você está feliz, uma hora está triste, a chamada bipolaridade, né? E a agressividade. Bem, esse foi o conteúdo inicial da nossa primeira aula. A gente falou mais sobre alguns aspectos iniciais, né, de conceitos básicos. Na próxima aula a gente vai entrar mais sobre o perfil de cada tipo de hormônio e a gente vai falar sobre a ação, vai falar sobre a meia-vida, vai falar sobre as doses usuais, hepatotoxicidade. A gente vai abranger bem o perfil de cada tipo de hormônio. E aqui eu separei os esteroides em 3 famílias. A gente tem a testosterona e os derivados da testosterona, boldenona, dianabol, alotestin, turinabol e os ésteres de testosterona, né? Decanoato, isocaproato, fenilpropionato, propionato, enantato e cipionato. Família 19-nor, nandrolona e trembolona.
Aqui a gente vai poder abranger bem, né, porque a gente vai falar somente sobre esses dois. Os derivados do DHT, oxandrolona, estanozolol, hemogenin, masteron, primobolan e proviron. A gente vai falar bem também sobre os derivados do DHT. Essas são as 3 famílias. Assunto da próxima aula, certo? A aula 2 vai estar disponível também na segunda-feira. A aula 3 na outra semana posterior dessa aula. E por último, finalizando aí o nosso curso, tá, pessoal? Bem, esses foram alguns conceitos básicos relacionados aos hormônios, tá? Espero ter ajudado vocês. Dúvidas podem deixar nos comentários, a gente vai estar respondendo aqui mesmo. E é isso. Espero vocês aí na próxima aula. Forte abraço.